Ainda não temos ninguém. Vamos fixar aqui o tema. Ferramentas para... Olá, Anitta. Como estás? Boa noite, boa noite. A Fátima já está aqui. Deixa-me chamar a Fátima, nossa convidada. Acho que consegui. Estou só aqui a fixar o tema. Ai, meu Deus, esqueci-me. Boa. Conseguimos. Como estão todos? Hoje vamos falar sobre as ferramentas para cuidarmos da nossa saúde mental. Não, eu não escrevi. Eu não escrevi bem isso. Olá, Fátima. Boa noite. Tudo bem, Fátima? Tudo. Desta vez não há problemas com a internet. Não, não haverá, não haverá. Não haverá, não Está haverá. Desta resolvido vez. já. Diz? Está resolvido o problema da internet. Ouvido. Como foi o seu dia, Fátima? Os meus dias são sempre muito bons, mas com muita coisa. E o teu dia? O meu dia, hoje também muito bom, por acaso foi muito produtivo. Um pouquinho só cansada, mas pronta para a nossa live. Boa. A Anitta escreveu já com o meu bloco preparado para anotar tudo. Não te preocupes, Anitta. São coisas para ficar na cabeça, na verdade, não é? Por acaso, ao contrário de muitos psicólogos, eu não peço aos meus pacientes para apontarem nada. Se for importante, tem que ficar na cabeça. Porque muitos hábitos têm de se tornar automáticos, não é? Aliás, o esforço é mesmo para se tornarem automáticos. Então, Anitta, Mas, aqui o Fátima, o desafio cérebro não é é... enganoso? Desculpa? O cérebro não é enganoso às vezes? Eu não estou a dizer que não é enganoso, eu estou a dizer que as mudanças efetivas e os exercícios que eu gosto que façam é sempre para fazerem mentalmente, para irem pensando, não para Okay. apontarem. Quando apontamos, esquecemos. E além disso, aquilo que muitos psicólogos fazem, não é? Que é pedir, por exemplo, registra tudo, quando estás a sentir e tal. Também, na minha experiência, não funciona. Até podem registar uma vez, duas, mas depois esquecem. Ao passo que quando trazem tudo aquilo que se lembram, os pontos que marcaram naquela experiência, por exemplo, no ataque de pânico, etc., na minha opinião, é muito mais efetivo. Na minha experiência com pacientes, eu confio mesmo na mente, porque mesmo quando se engana, a razão que leva a que se engane traz informação, não é? É importante. E depois tu encontras as discrepâncias, encontras as contradições e isso dá-nos muito material, não é? Nós temos de analisar, não é assim, é verdade, temos de analisar mesmo essas contradições. Porque é que está a dizer sim, depois vai dizer não, está a mentir? Não sei se está a mentir ou não, isso não é importante. Pode ser um mecanismo de defesa, a negação é o mecanismo de defesa mais importante, não é? Então, quando a pessoa me traz isso, está a falar espontaneamente, para mim dá-me muito mais informação do que se tiver escrito, né? Mas pronto, cada um tem o seu método e tem as suas formas de... Se calhar, pronto, no caderno os pacientes tendem a embelezar muito, tendem a ser pouco honestos, né? Essa questão do ser honesto ou pouco honesto também é muito complicada, não é? Apesar de não estarmos hoje a falar de psicoterapias, mas nenhum de nós é 100% honesto, senão não tínhamos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são precisamente para nos esconderem partes sobre nós que nós não gostamos, não é? Mas eu lembro-me de duas colegas estarem a falar e estarem a dizer:
Oh, mas ela mentiu-me, a minha paciente mentiu-me, mas como se isso fosse um ataque pessoal, não é? Pronto, nós temos muitos psicólogos que precisam de, precisam de mais prática e de trabalhar. Já Parece viste, coisa do outro mundo. só, eu vou ficar chocada porque o meu paciente mentiu. Em vez de pensar porque é que ela teve necessidade de fazer isso, ou porque é que ele teve necessidade de fazer isso, não é? Essa parte dói, essa parte é importante. Vamos explorar. Não já, não, tu estás a mentir, diz lá a verdade. Diz lá a verdade. Tu não fizeste não sei o quê? E pá. Coisa, Fátima, não é coisa que contando ninguém acredita. É verdade, é verdade. E por isso, como eu disse, Uhum. mesmo quando o cérebro nos engana, e engana-nos o tempo todo, não é? Inclusive a mim também, todos nós temos mecanismos de defesa, um olhar imparcial, não é? Supostamente o nosso olhar de psicólogo vai permitir perceber que há ali alguma coisa. Há ali uma razão para não estar a dizer aquilo que se calhar para nós é óbvio, não é? Ou Queria para qualquer dizer. pessoa. É engraçado porque há pessoas que dizem assim, tu estás a enganar-te, estás-te a enganar, estás-te a enganar. E às vezes a pessoa está mesmo a enganar-se, não é? Há coisas que de fora se consegue ver e nós dentro não conseguimos. Questão da Então, congruência, né? sim, então mesmo quando o cérebro nos engana, isso é material, não é? Isso é informação e é fascinante. Gosto muito. Mas então É, vamos às nossas vamos ferramentas, ao não é? nosso tema. Olá, psicóloga responde a psicóloga Flávia. É, oi. Então, hoje vamos falar sobre as ferramentas para a nossa saúde mental. Na live passada nós dizíamos, né, que início do ano, que é aquela empolgação toda, todo mundo muito motivado e, na verdade, é uma motivação sincera, é uma motivação verdadeira, não necessariamente, às vezes, porque não correu como queríamos que a motivação tenha sido falsa. Na Certo. maioria das vezes, a motivação é verdadeira e queremos muito alcançar os objetivos, a questão da dieta. Então, exato, precisamos algo mais do que as nossas vontades verdadeiras. Precisamos de, precisamos de ter em conta que a nossa saúde mental faz parte desse processo todo de novo ano, de novas metas, de novos desafios, de novos ciclos, que muita gente encara o novo ano dessa forma. Não é isso, Fátima? Eu parei de ver a Fátima. Ai, Jesus. Uhum. Fátima, não aceito hoje essa internet ter este comportamento. Deixa-me voltar a chamar a Fátima. Vamos esperar que ela aceite. Então tá aqui, voltou. Consegues? Sim, não sei o que Sim. aconteceu. Agora juro, a minha internet está impecável. Certo. E eu ouvi-te, estávamos a falar sobre a motivação, não é? Sim. Não, a minha rede, Raquel, a minha rede está fixe. Acabei de. Pronto, enfim, por acaso. Acabei de me certificar de tudo antes de entrar. Uhum. A mim que haja um problema aqui no Nova Vida, não sei, ou na minha zona, mas está tudo Não, a correr bem. vamos ter pensamento positivo que já não volte a cair essa internet. Certo, certo. Uhum. Arantes, opa, gosto tanto quando vejo pessoas que eu conheço também aqui. É muito bom, né? Não estamos sozinhos. Sim, É muito bom. sim, Raquel, Raquel. sim. Sim, nunca caminhamos sozinhos. Não teria graça caminharmos sozinhos. Sim, algumas pessoas caminham com a depressão, não é? É muito triste, mas o ideal é mesmo não caminharmos sozinhos. Não tem graça, tens toda a razão, não tem graça. Uhum. Então, tu Diz fizeste lá, uma Fátima. pergunta. Fizeste uma pergunta. Eu dizia, né, da motivação que começamos o Sim, ano e tudo mais, que é uma motivação boa, que é sim, verdadeira, sim, sim, mas sim, que sim. precisamos mais do que essa motivação para o decorrer do ano, para a caminhada do ano inteiro. E o que Certo, precisamos mais hoje, vamos falar de uma dessas coisas que precisamos mais,
que é ter a nossa saúde mental em dia, termos atenção à nossa saúde mental. Certo, certo. Olha, eu acho que a saúde mental em geral não anda boa. Das pessoas. As pessoas estão. Acho que a pandemia não ajudou em nada. As pessoas estão muito cansadas, não é? E há muitas expectativas, há muito peso, há depois a questão da a violência nas famílias, a depressão, e eu trabalho mais, tipo, o meu maior número de pacientes é jovem. E fico triste, né, com as coisas que me vou apercebendo. E às vezes, não, e é preciso incutir neles esta motivação. Se não for interna, vamos tentar fazer com que seja, não é? Tentar inspirá-los também. E às vezes é possível, mas há outros fatores, não é? Nós já sabemos que a família é muito importante, a família, a escola, às vezes também a igreja, os amigos, o bairro, etc. São muitos fatores que influenciam no nosso bem-estar. E nós não podemos controlar todos, mas naquilo que podemos controlar, vamos então trabalhar nisso. E podemos controlar, por exemplo, regra geral, também nem toda a gente consegue, mas quem consegue, por favor, vamos controlar as horas de sono, não é? Vamos dormir pelo menos 7 horas por noite. E há pessoas que pensam, não, eu vou dormir quando morrer, ou eu vou dormir quando me reformar. Sim, mas não. Porque assim vai mais cedo, né? E vai-se viver menos bem. Então nós temos de dormir para poder estudar, para podermos ter foco, para nos concentrarmos, para podermos ser produtivos, para podermos ser felizes, para estarmos bem, é obrigatório dormir. Então podem pensar assim, e pá, isso é que é conselho de psicólogo, dormir, e vou falar também de comer e fazer exercício. Sim, é conselho de psicólogo, porque estão relacionados, o bem-estar físico e o bem-estar mental não são áreas estanque, não é? Nós somos biopsicossociais, então tudo está interligado. Então, em primeiro lugar, para a saúde mental, dormir 7 horas pelo menos, alimentar-se bem, então mais frutas, mais legumes, já sabem, coisas boas, coisas vegetais, que parecem ser muito menos cadáveres, simples, né? Mas são fundamentais, Fátima. Fundamentais, exatamente, são mesmo fundamentais. É aquilo que teve algum a dizer exercício, sim. Aquilo que teve a dizer, da questão do desculpem, teve a questão teve a dizer da questão, ele chega cheio de força, cheio de energia para falar só aquilo que explicar. E pronto, estava a dizer, Fátima, da questão de nós entendermos, o psicólogo está a dizer dormir bem, comer bem. Nós temos as crenças, ou o ser humano, a sociedade em si, não sei o que é que entende por psicólogo, e hoje a internet vem começando a desmistificar essa questão da psicologia, que a psicologia trata o ser humano como um todo. O ser humano, exatamente, existe aquele ditado, né? Mente sã, corpo sã. Então, certo, temos que entender que o ser humano não está dividido. Não é aqui cabeça para cima e corpo para baixo, cada um por si, e o vento é que sabe como é que vamos guiar. Então, psicólogo Então, por isso é que hoje temos falado muito psicólogo, desenvolvimento pessoal, crescimento psicológico. Não é só não tenho depressão, não é só estou com crises de ansiedade, não é só estou com bulimia ou anorexia, todos esses transtornos. Anorexia, né? sim. Exato, anorexia. Entendíamos que vamos ao psicólogo só quando a pessoa está muito mal, é demente, tem algum problema de demência, aí vamos ao psicólogo. Mas não, se começamos parece-me que mesmo assim aqui é mais fácil deixar as coisas chegar a um tal ponto em que se pega no paciente e se leva ao psiquiatra do que levar ao psicólogo a tempo. Eu encontro pessoas que já passaram pelo psiquiatra e já vêm com um saquinho de medicamentos, na verdade. Quando de preferência, né, isto também pela saúde mental, meus senhores, de preferência ir ao psicólogo antes de se ter um surto psicótico de tal gravidade que as pessoas
sentem que têm de nos carregar para o psiquiatra. Exatamente. É engraçado isto, já viste? Que as pessoas têm tanto medo de ser achados malucos, evitam o psicólogo de tal forma que depois já só vêm depois de ter ido ao psiquiatra. Exato. Quer dizer, é mesmo... E olha, sim, não se pode brincar com isto. A saúde mental é mesmo muito séria. Muito séria. Os maus Olha, tratos Fátima, que... em tempos eu conheci alguém que era uma pessoa próxima, não paciente, que estava no processo de engravidar, o processo de inseminação, e ficou muito tempo fora, e lá ficava isolada e tudo, mas quando voltou, ela começou a apresentar sintomas seríssimos de depressão. A família pega e fecha ela no quarto, trancava ela no quarto, a tal ponto que apareceu alguém com a mente assim um pouco aberta, levou-lhe para a psiquiatria, mas já era assim, estava muito, muito, muito tarde, que infelizmente ela foi para a psiquiatria, começou a fazer apenas a medicação, infelizmente já era muito tarde e ela acabou por cometer o suicídio. Pois. Sim, a mim Que parece-me... quando estamos a viver algum processo de difícil, um processo de difícil aceitação, um processo que vamos tendo muitas perdas e depois acabamos por levantar por si só, mas ainda assim, sempre que vivemos processos difíceis, que por alguma razão nós percebemos que não conseguimos nos adaptar, em vez de esperarmos sucumbir, vamos procurar o psicólogo durante todo esse processo que nós temos vivido. Certo, certo. Alguém fez aqui uma pergunta, eu só consigo ver a parte do final. Qualquer coisa em pegar o sono enquanto não realizar certa atividade. Deve estar a falar de insónias, não é? Mas o que as mesmas devem fazer para melhorar esse estado. Eu gosto muito quando vêm as perguntas, só que no meu visor não aparecem muitas, a certa altura deixam de aparecer e não aparecem completas. Acho que tu, Velvícia, é que tens que ver Eu esse creio. lado. Mas, pronto, eu não consigo também ver muito bem. As pessoas Ok, eu acho que ansiosas normalmente que têm certa dificuldade em pegar o sono certo, enquanto não certo, realizam certa atividade. Mas o que as certo. mesmas devem fazer para melhorar esse lado? É essa a Ok, questão. é muito interessante porque a insónia está relacionada com a ansiedade, não é? É um dos critérios, mas também está relacionada com a depressão, não é? A insónia ou o contrário, dormir demais. E agora, quando ele disse que enquanto não faz aquelas atividades e não consegue dormir, faz pensar em transtorno compulsivo obsessivo, não é? Obsessivo compulsivo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, eu tenho de realizar determinadas tarefas como um ritual antes de, por exemplo, sair de casa ou antes de poder dormir. E se for isso, isso também é um dos transtornos da ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo. E tem que se tratar enquanto transtorno da ansiedade. E aqui, se for essa a situação, mais do que tentar resolver a insónia, perceber quais são os Insônia, pensamentos sim. intrusivos que tu tens antes de conseguir dormir, é preciso focar nesta necessidade de fazer determinadas tarefas como se tu tivesses de dar ordem ao caos. Tipo, o mundo parece tão assustador, tão terrível, parece que algo mau vai acontecer a qualquer momento e determinados rituais parecem dar alguma paz. E está tudo bem com isso, até ao ponto em que não nos permitem viver de forma saudável ou mesmo funcional, não é? Por exemplo, se eu tenho de sair de casa e voltar para ver se o fogão está desligado, ou para ver se, quando estou a ir para o trabalho, se deixei o carro fechado, se tenho de o fazer 20 vezes, por exemplo, já temos um problema que tem de ser resolvido. E olha, uma coisa muito interessante, isto de as atividades que é preciso fazer antes de qualquer coisa, não é? Obrigatoriamente. Com a pandemia, pessoas que sofriam de transtorno obsessivo-compulsivo com mania da limpeza, por exemplo, aumentaram imenso. Temos pessoas que, agora, não é? A pandemia acaba por permitir e por... funciona como um catalisador, aumenta.
Então temos as pessoas a lavar as mãos compulsivamente o tempo todo, chega a casa tem que tirar a roupa, tem que pôr ali, depois tem que lavar as mãos porque tocou naquela roupa, e tudo isto é fruto da ansiedade, não é? E a ansiedade é, acima de tudo, medo. E o medo? Medo é porque, por exemplo, muitas vezes podemos ter, por exemplo, sobrevivido a um acidente, experiências traumáticas na infância, vivermos o tempo todo com medo, por exemplo, que o pai chegasse e batesse, que a mãe começasse a gritar, que dissessem que falhámos, desenvolvemos esta ansiedade, este medo, medo de falhar, medo de não cumprir, medo, por exemplo, quando sobrevivemos a um acidente, medo que aconteça alguma coisa terrível, se eu sair. Parei de ouvir a Fátima, não sei se sou a única. Fátima, estás aí? Fátima? Parei de ouvir a Fátima. Fátima caiu. Deixem eu voltar a chamar a Fátima, mas é isso que a Fátima estava a dizer, a questão do medo. A La Salete, custódia. A custódia disse que está com esse problema, né? Voltou. Estou sempre aqui, estou sempre a ouvir-te, não sei o que é que acontece, mas Se calhar será não é que a tão minha grave. internet. Deixa eu ver aqui a minha internet. Mas podes continuar, Fátima, podes continuar. Sim, acho que mais alguém escreveu a dizer que esse era o problema Sim, que que está com tinha esse também, né? problema, acho que é o compulsivo de. Pessoas, sim, e há muitas pessoas com problemas de ansiedade, com este transtorno obsessivo compulsivo de mania da limpeza, Uhum. que só se pode resolver sabendo qual é o medo que as pessoas têm, não é? Olha, muitas pessoas a sofrer com crises de ansiedade, com ataques de pânico. E às vezes com vergonha de falar sobre isso ou achar que, pá, mas não se passa nada comigo, o que é que me está a acontecer, não sei o que é que se passa. Começam a chorar do nada. Epá, ansiedade, diz-se sempre que depressão é o mal do século, mas do século XXI, depressão É talvez o ansiedade. mal do século XX, mas do século XXI, a ansiedade parece-me Realmente, que está, sim. sim, a subir muito, e principalmente, não é, com a pandemia. A pandemia veio aumentar o medo. O nosso medo de morrer, o nosso medo de que nada volte ao normal, o nosso medo de perder o emprego, das coisas estarem fechadas, Perder de não familiares. conseguir apagar a rotina, não consigo viajar, não consigo ir para outra província, não posso entrar ali, onde é que está o cartão, como é que eu faço para apanhar a próxima vacina? Sim. Uhum. Olha, Raquel disse, eu sinto-me sufocada, não é? Precisamos de sufocada, precisamos de saber, não é? Porque há pessoas que, engraçado, ainda hoje uma paciente falou sobre isto, sentir-se sufocada e exausta. E tinha a ver com limpeza, por acaso, porque tinha que limpar tudo antes de conseguir sentar para fazer fosse o que fosse. Se os Uhum. problemas, estes transtornos mentais são muito sérios, muito debilitantes, não é? E conseguimos resolver, mas demora, é um processo muito sério, muito sério. Implica muito comprometimento, não é? Então, até agora Exatamente. já vimos dormir bem, comer bem, portanto, comer bem, mais verduras, dormir bem, 7 horas, fazer algum tipo de exercício físico, Sim. pode ser só subir escadas, pode ser caminhar um pouco, porque houve uma altura que eu trabalhei, em que eu trabalhava para o Ministério das Finanças e eu entrava no edifício, pegava no elevador, sentava-me à frente do computador, descia pelo elevador, entrava no carro, chegava à casa, ia para o sofá ou para a cama. E durante uns 5 anos acho que não andei 100 metros. E isso, por favor, não se deixem cair no sedentarismo, não é? É muito grave, não faz bem a nada e também não faz bem à nossa saúde mental. Depois, procurar ajuda, se acham que há alguma coisa que vos deixa desconfortável, mas às vezes as pessoas pensam, não, há tanta gente que sofre, isto não deve ser nada. Nada, nós temos direito a sofrer, nós temos direito também a ver o nosso sofrimento levado a sério. Então, procurar ajuda, ok? Este é o próximo conselho para a saúde mental. Procurar ajuda, tentar perceber porque é que está triste.
Não é frescura, nada disso é frescura, tudo isso é muito sério. Às vezes não sabemos porque é que qualquer coisa dá vontade de chorar. E estamos sempre com vontade de chorar, às vezes por alguma coisa que nos aconteceu quando tínhamos 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, agora temos 20, temos 30, temos 40 e continuamos tristes. Porquê? Porque nos aconteceram coisas horríveis e ninguém nos disse que isso era horrível, ninguém nos disse que nós não temos culpa, ninguém nos disse que aqueles adultos foram maus, sim, né? Nós temos um discurso, eu sempre digo isto, mas acho que sempre vou dizer. A sociedade tem um discurso que é muitas vezes muito prejudicial. Quando temos este discurso que diz que as crianças têm que obedecer sempre, têm que respeitar os mais velhos, não pode fazer perguntas, é que depois é tudo má educação. Faz pergunta é mal educado, diz que não gosta é mal educado, não quer fazer é mal educado, diz que está cansado é mal educado. Isto está tudo errado. Primeiro temos que respeitar as crianças, depois temos que respeitar toda a gente. Mas eu coloco as crianças em primeiro lugar porque elas não têm capacidade para se defenderem. Temos que ser nós os adultos a defender, não é? Então, o que eu tenho, encontramos adolescentes e adultos que carregam culpa de alguma coisa que os outros adultos lhes fizeram quando eram pequenos. Eles não têm culpa nenhuma e carregam esta culpa. Então, outra ferramenta, aprender a largar a culpa que não é vossa. Se vocês eram crianças, não têm culpa. Ponto final, não têm culpa. As crianças não são responsáveis, os adultos é que são responsáveis, ok? Mesmo que uma criança diga, não, mas eu não disse que não, mas eu é que aceitei, tu eras uma criança, não tinhas ferramentas para te defender, então nunca vais ter culpa, ok? Os adultos é que têm. Largar esta culpa é outra ferramenta para a saúde mental, porque essa culpa não é tua. E ser capaz de dizer, ok, amo muito a minha mãe, mas ela não devia ter dito aquelas palavras. Amo muito o meu, mas ele não devia ter assim. Ou então, olha, não sei se amo ou não amo, eles têm de me mostrar que agora são diferentes, têm de me tratar bem para eu os amar também. Nós amamos as pessoas que merecem amor, porque depois eu encontro pessoas que estão sentadas à minha frente e dizem, não, eu vi um psicólogo, mas ele disse que eu tenho que perdoar, eu tenho que aceitar, porque pai é pai, mãe é mãe, tio é tio, avô é avô. Eu e qualquer psicólogo, né, nós temos que priorizar. Eu não tenho que arranjar desculpas para o mais velho que fez mal à minha paciente. Eu tenho que mostrar à minha paciente que eu estou com ela, que ela não tem culpa, era criança, e que nós podemos ressignificar isso, não é? Então, tratarmos-nos melhor é outra ferramenta. Vamos nos tratar melhor, parar de nos tratar mal. Porque eu tenho pacientes que depois pensam mal delas próprias, do tipo, não, mas toda a gente diz pai é pai e eu às vezes, doutora, às vezes eu penso mal, eu sou horrível, eu sou um monstro. É claro que não és monstro, claro que não. És uma sobrevivente ou um sobrevivente, não é? E hoje são sobreviventes e não podem ser tratados. É muito sério, muito sério. Eu hoje tive algumas consultas. Olha, Fátima. Assim um bocado a pensar. Diz. Não, podes dizer. Não, podes dizer, já disse. Eu ia dizer dessa questão do sentimento de culpa, que é algo que, infelizmente, nós entendemos o sentimento de culpa como algo normal, eu devo me sentir culpada. Mas entender que sentimento de culpa também é um índice, é um sintoma de que precisa tratar da sua saúde mental. Eu tenho atendido, tenho uma paciente que ela carrega um sentimento de culpa porque alguém, em tempos, a mãe já é falecida e alguém em tempos disse, olha, se a tua mãe estivesse aqui, eu não sei o que seria de ti. O que seria de ti? E depois ela trouxe isso para a sessão e ela depois começou a sentir-se muito mal. E ela dizia, se a minha mãe estivesse aqui, eu estou chateada e eu fico assim, porque se a minha mãe estivesse aqui, se fosse a minha mãe nesta situação, olha, eu não sei o que seria, não seria assim.
e eu não devia estar assim, eu devia estar assim. Então, a pessoa fica nesse embaraço todo, sem perceber de facto que aquilo é uma essência, é outra pessoa, que cada ser humano é feito de forma única. Existem pessoas, Fátima, que carregam culpas de situações que já aconteceram há 10 anos atrás. Ontem, na live em que eu fazia, alguém por acaso também fez essa questão. Como lidar com... A Fátima caiu. Vou voltar a chamar. Como lidar, né, com sentimentos de culpa. Há quem se culpa, por exemplo, porque ela hoje está no casamento e o casamento está assim frustrado, as coisas não estão a acontecer bem como era esperado. E essa pessoa começa a se culpar pela decisão que tomou de casar com a pessoa com quem está casada. Ela, por exemplo, está casada há 10 anos. E na época em que ela tomou a decisão, ela tinha um bom relacionamento, ela tinha um parceiro presente, ela tinha tudo a seu favor. Então, a decisão do momento em que ela tomou de casar é uma decisão ótima, embora hoje as coisas deram como tinham que dar, eu não vou julgar-me, eu não vou me sentir culpada por ter decidido casar há 10 anos atrás, quando eu decidi estava tudo bem. Então, como é que nós podemos começar a deixar esse sentimento de culpa por ter tomado uma decisão, pararmos com o julgamento, entender que a visão que você tem hoje não era a visão que eu tinha anteriormente. Exato. Então, o passado já ficou, o anterior já ficou. Então, eu posso tomar uma decisão com o que eu tenho aqui à minha frente. Certo? E é tomar a decisão com o presente, é tomar a decisão com o atual. Fátima? Sim, aí, nós né? temos de, sim, sempre, temos de perceber que quando tomamos decisões no passado, nós não tínhamos as informações que temos hoje. Então temos de, nós fizemos o melhor que podíamos naquela altura com as informações que tínhamos. Nós hoje somos outras pessoas, temos mais informação. Então nós dizer, se eu soubesse, mas nós não sabíamos, não é? Exatamente. Não adianta pensar, se eu soubesse o que sei hoje, tinha comprado uma série de casas no Benfica, não é? E no Patriota, naquela altura, há 20 anos atrás, aquilo era tudo terra batida. Se eu soubesse, mas não sabia. Acabou-se. E agora imagina, vais começar a te julgar porque não compraste as casas há 20 anos atrás, quando... Não adianta pensar nisso. Então, um segredo é esse, né? Começar a questionar, por exemplo, mas Fátima, isso foi há 20 anos atrás. Você não tinha nem um pingo da consciência que você tem hoje. E quando nós começamos a nos questionar, a estimular o questionamento, nós vamos começar a trazer a realidade daquilo que estamos a viver hoje e começamos a deixar, claro que paulatinamente, todos esses sentimentos de culpa ou de julgamento que nós carregamos. Certo, exatamente. Nós carregamos muito o auto-julgamento crítico negativo. Qualquer coisa que acontece, epá, eu sou bem burra, eu sou bem burro, toda a gente é inteligente menos eu, estou sempre a falhar, eu sou um fracasso. E isto tem de acabar, mas com disciplina. Ou seja, quando eu deteto estes... isto vem da psicologia positiva, não é? Do Seligman, mas também do Beck e da TCC, não é? Eu recomendo a mesma coisa. Tu identificas os pensamentos negativos contra ti própria, identificas, paras e substituis. Então, cada vez que eu penso, epá, estou sempre a falhar, fogo, não, eu fiz o melhor que podia com a informação que eu tinha. Agora vou fazer melhor. E mais nada. Então, é assim, perdoo-me, não é? Mas na verdade não é perdoo-me, é entendo-me. Entendo. Não me critico, não me deito abaixo. Ter empatia contigo mesma, né? Contigo mesmo, olha, muito bem. Nós só compreendemos os outros, nunca nos compreendemos a nós próprios. Exatamente.
às vezes até eu ensino os pacientes no início, quando eles falam muito mal deles próprios, ou então também não sabem como tomar uma decisão, ou se, mas aquilo que ele disse está certo ou errado, aquilo que eu devia aceitar ou não. Então eu digo assim, ok, pensa que alguém disse isso à tua filha, ou pensa que alguém disse isso à tua irmã mais nova, ou pensa que alguém disse isso à pessoa que tu mais amas. O que é que tu lhe dirias se ela te pedisse uma opinião? E, regra geral, os pacientes dizem, não, Assim, nunca, não pode aceitar isso, isso é inaceitável, ela tem mais valor do que isso, ninguém pode falar com ela assim. Mas eu pergunto, mas contigo podem, não é? E podem, porquê? Por causa da nossa autoestima baixa. Então, exato. outra. Ai, meu Deus. Parei de ouvir novamente a Fátima. Mas a Fátima ia dizendo novamente não, né? E agora dizendo de mais uma ferramenta para a saúde mental, que é a autoestima. Quando nós nos olhamos, eu não consigo convidar a Fátima. Ah, deixa-me ver. Tá aqui. Quando nós nos olhamos estimulamos a autoestima, voltou. Ah, essa internet, Fátima, alguma coisa ela Não tem tem conosco, só pode. todas as minhas outras lives, eu juro, do princípio ao fim, não E tem eu nenhuma falha. assisti, ainda segunda-feira assisti, não Sim, teve, com o a Fernando. Fátima não caiu nenhuma única vez. Mas Então, vamos. quando a dizer, ok, aquilo que eu estava a dizer, não é? É que nós temos de nos entender e, como tu disseste, temos de praticar empatia connosco, e quando temos dificuldade nisso, vamos fazer o exercício com alguém que nós amamos. Aceitaria, o que é que tu dirias à tua mãe, à tua filha, à tua irmã se ela te dissesse, olha, ele disse que eu sou uma estúpida, disse à frente dos meus amigos. E o que é que tu fizeste? Ah, fiquei triste, mas pronto, eu entendo, ele também foi muito maltratado na infância. E eu digo, então se dissessem isso à tua filha, está bem. Não, a minha filha não, ela vale mais do que isso, ela tem muito valor. Nem pensar, ninguém pode tratá-la de estúpida em público, nem em privado. Uhum, Pronto, como eu disse, mas a ti pode, né? A ti pode. Porquê? Porque tu não tens valor. E muitas vezes as pessoas acham mesmo que não têm valor. E há que orientá-las para descobrirem esse valor dentro delas mesmas. E já agora, nós não temos culpa do que nos aconteceu na infância. Não temos. Mas temos responsabilidade a partir do momento em que somos adultos sobre aquilo que nós fazemos. Se nos fizeram mal na infância, isso não pode servir de desculpa para eu fazer isso aos meus filhos. Pelo contrário, isso tem de servir de estímulo para eu ser melhor com os meus filhos. Então, se nos fizeram mal na infância, vamos ressignificar, vamos aprender a não deixar que nos prejudique hoje em dia e vamos fazer diferente com os nossos filhos. E não vamos aceitar isso de que, não, coitado, ele é assim porque também lhe fizeram o mesmo. Se é adulto, não tem desculpa. Um adulto tem de ser responsável pelo que faz. exato. I'm sorry. Então, se há aqui homens que batem, que estão aqui a ouvir, epá, pelo amor de Deus, pá, parem de ser cobardes, não batam a quem não se pode defender, vão bater a um homem na rua, tá bem? Do vosso tamanho ou maior, já que são tão fortes, vão lá. São uns ratos, pá, são uns cobardes, meu Deus. Não gosto nada Olha, disso. é verdade. Olha, a custódia está a dizer não transferir as nossas vivências aos nossos filhos. É exatamente isso que a Fátima teve aqui a dizer. Nós tendemos a transferir como se eles tivessem alguma culpa, como se eles tivessem também parte no processo em que eles nem sequer existiam. Então, isso que a Fátima teve aqui a dizer é muito, muito importante. Mas uma outra ferramenta para a nossa saúde mental em 2022, não sei se a Fátima está aí, caiu. Uma outra ferramenta para a nossa saúde mental em 2022 que temos de aprender é o silêncio proativo. Eu tenho lido bastante sobre isso ultimamente, sobre o silêncio proativo, que quem fala muito é Augusto Cury. Ele nos ensina que o silêncio proativo é dialogar conosco mesmo
e se calar para fora. Ou seja, quando nós aprendemos o silêncio, Fátima, consegues ouvir-me? Fátima? Bom, eu vou continuar para que vocês não percam o fio. Quando nós entendemos que aprendemos a utilizar o silêncio proativo, que é dialogar conosco mesmo e calar-se para fora, quando surgem situações estressoras, porque o ser humano convive com pessoas. O ser humano, aquilo que nós falamos aqui logo no princípio, que algumas pessoas, pronto, tendem a conviver sozinhas, mas não tem muita graça, como nós falamos. Então, nós vamos conviver com pessoas, nós vamos conviver com outros seres humanos e é todo mundo diferente. Então, ele dizia sobre isso. Quando acontece uma situação estressora, quando alguém nos lança uma palavra pesada ou uma ofensa, nós tendemos logo a reagir. Mas podemos trocar essa reação pelo silêncio proativo. Quando entendemos o silêncio, vou deixar sem o título, La Salete. Quando nós aprendermos a calar-se para fora, ou seja, alguém diz, olha, Flávia, tu és uma tonta, tu és uma isso, tu és aquilo. Antes mesmo de eu responder, eu calar e falar comigo, olha, Flávia, tu não és isso, tu nem precisas nem responder. A tua paz vale ouro, a tua paz vale muito. Se tu responderes, tu vais entrar num território que tu se calhar nem queres entrar. Então, eu não entro, porque antes de responder eu tive esse silêncio proativo. E quem ganha nisso tudo? Quem ganha nisso tudo sou eu. Quem ganha nisso tudo é a minha saúde mental. Quem ganha nisso tudo sou eu, que amanhã vou acordar bem, não vou acordar chateada, não vou acordar estressada, porque antes de reagir, eu tive a atitude de me calar, eu tive o silêncio proativo. O silêncio proativo não é engolir e depois levar para casa e ficar na almofada a remoer. O silêncio proativo é dialogar, é conversar contigo mesma, entender que se você comprar essa ofensa que alguém está a lançar, você se comprar é como se estivesse a comprar um produto que já perdeu a validade. E nós não fizemos isso, nós vamos ao supermercado e compramos produtos em perfeita qualidade. Mas se eu comprar o que não tem validade, eu vou levar lixo para mim. Levando lixo para mim, vou prejudicar só a mim, vou prejudicar a minha saúde mental. Então, ter a consciência, a minha paz vale ouro, a minha paz 100%. E eu não vou responder, vou para minha casa em paz. Quem ofendeu até se calhar já foi no seu caminho, já foi para a sua vida. Silêncio proativo, uma ferramenta para a nossa saúde mental em 2022. Digo isso também porque, Fátima, as pessoas chegam muito em consultório trazendo situações que já aconteceram há muito tempo, mas que elas aceitaram isso para a sua vida e lhes mantém aprisionadas em cárceres. Elas estão a andar, mas estão em cárceres. Por quê? Porque não tiveram esse domínio de fazer o silêncio proativo, ou pelo menos, ou pronto, você comprou, mas pelo menos tivesse algum momento depois em que fizesse uma autoanálise, uma autorreflexão e que, pá, isso aqui não dá, eu não posso continuar a carregar isso. E se você está a identificar isso e não consegue a todo custo deixar, então precisa de ajuda, busque um terapeuta, um psicólogo, não precisa esperar sucumbir. Fátima? A La Salete disse, infelizmente, muitos não têm esse equilíbrio mental. Temos que exercitar a nossa mente diariamente. Psico... Psicologia é vida. Psicologia realmente é vida. E isso, obviamente, esse silêncio proativo. Fátima? Estás aí? Sim. Consegues ouvir-me sempre? A Fátima continua a falhar. Deixa eu ver
Eu encostando um pouquinho para cá, ver se isso, ver se isso aqui melhora. Fátima? A Fátima não consegue ouvir. Hum. Então, pronto, ela entra e depois cai. Isso aqui é a Nilde. Não sei o que é que se passa. Bom, podem perguntar, podem também sugerir quem, porque sei que tem outras psicólogas aqui, quem tem alguma ferramenta de saúde mental e que já tem exercitado e vê que é funcional, manda aqui para que nós possamos também aqui falar para as outras pessoas. Fátima? Fátima? Não conseguimos, Fátima. Vamos esperar que isso melhore. Mentalidade positiva, pensamento positivo, para que a internet da Fátima melhore. A Fátima falou aqui do sono, a Fátima falou aqui de dormir bem, né? Falou também de comer bem e falou também da autoestima, falou do autocuidado. Não sei se a Fátima já falou do autocuidado ou ficou só. Ai, Deus. Fátima, vamos conseguir. Deixa eu voltar a tentar. E falou também de deixarmos os sentimentos de culpa, de deixarmos os julgamentos, as cobranças e entendermos que não temos culpa de absolutamente nada. Eu acho que agora foi. Fátima? Obrigada, Nilde. A Nilde disse lives que transformam. Realmente, nós, a partir do momento que começamos a transformar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar as coisas, obviamente que ainda existem outras coisas que precisam também de cooperar, claro, mas já é meio caminho para nós conseguirmos alcançar os tais objetivos, as tais metas que nós temos para o ano de 2000. Conseguem ouvir-me bem? Por favor, conseguem ouvir? Então, eu vou falar de mais uma ótima ferramenta. Fátima, estás aí? Sim, eu não sei o que se passa, estás a ver? Sim, tu entras e depois simplesmente a imagem vai cortando. Não sei, não consigo. Não consigo te ouvir, Fátima. Não sei se os convidados aqui conseguem ouvir a Fátima. Acho que a Fátima voltou a cair. Então, mais uma ótima ferramenta para a nossa saúde mental é termos o hábito de fazermos pausas. Ou seja, nós temos aqui o nosso objetivo bem traçado para o ano de 2022 e estamos tão engajados para alcançarmos esse objetivo que às vezes exigem muito de nós, que nós não fizemos pausa, nós não paramos, fazer uma autorreflexão e às vezes o parar também é só parar, comer, beber, ter momentos de lazer, ter momentos de lazer com os seus, ter momentos de. Opa! E é isso, ter momentos de lazer, ter momentos de. Eu acho que foi, Fátima, agora conseguimos ver bem. Daí estou a tentar vir aqui para o pé da torre, da internet, a ver se funciona. Que horror, não acredito. Vai, vou ficar aqui, pronto. Vou ficar Agora ao pé da estamos a torre. ouvir melhor. Ok, vou ficar mesmo aqui ao lado. Eu queria só dizer uma coisa sobre o silêncio, não é? Eu Uhum. concordo que quando as pessoas nos criticam, que é muito bom falar dentro de nós próprios, epá, se a pessoa me está a dizer tu és uma burra, epá, burra és tu. Ai, Deus, a Fátima voltou a cortar. Fátima? Fátima?
Não conseguimos ouvir a Fátima. Pá. Então, eu falava sobre fazermos pausa. Fazer pausa é como se fosse carregarmos a bateria. É como se fosse a nossa energia. Se nós não pararmos, se nós não entendermos que nós somos feitos de carne, nós saímos tão engajados, e em momento nenhum pararmos, nós ficamos sem energia, nós ficamos sem bateria. Fátima, tenta fazer o pedido, se calhar conseguimos melhor. E quando isso. Eu termino sim, Fátima, eu termino. Então, mas podes deixar aqui, se calhar, nos comentários aquilo que tu estavas a dizer agora do silêncio proativo. Voltou a entrar, mas está preta a imagem. Então, vou dizer, acho que às vezes é bom calarmos-nos, não reagirmos, e outras vezes temos todo o direito de nos defender. Conseguimos entender a Fátima? A Fátima dizia sobre o silêncio proativo que realmente às vezes podemos nos defender, é importante nos defendermos, mas às vezes podemos só dialogar conosco mesmo. Isso é uma questão de equilíbrio. Pronto, se eu sei que se eu responder, a pessoa me falou e eu responder e eu permanecer bem, isso não tirar a minha paz, isso não tirar o meu sono, então você pode e tem o direito de se defender. Mas quando você entende que se você comprar aquela ofensa, em vez de você encarar como defesa, você vai encarar como um problema, uma situação difícil, uma situação de acusação, então não compre. Isso é a questão do autoconhecimento. Quem sabe, quem entende que eu tenho autoconhecimento, eu tenho domínio, vou responder, mas eu vou seguir com a minha vida, então essa pessoa pode comprar. Em tempos, por exemplo, aconteceu comigo no trânsito, uma senhora que fez aí uma coisa, eu fiquei estressada, eu fiquei fula e eu respondi àquela senhora. Mas quando eu cheguei a casa, eu senti-me mal, porque, pronto, aquilo foi o momento, foi uma reação do momento, mas que não faz parte de mim. Eu não, quem me conhece sabe que eu não tendo a responder assim a ataques, ainda por cima de pessoas desconhecidas. Então aquilo me fez mal. Tive o equilíbrio de entender, pronto, se foi uma situação, passou, segue. Mas numa próxima vez eu entendo que isso mesmo não é a minha essência. Isso não faz parte do meu ser, então eu não vou comprar porque depois vou me sentir mal. Para que comprar e depois sentir-se mal? Alguém me diga, adianta comprar algo e sentir-me mal? Eu acho que não é saudável. Ou compra e sabe que não vai te fazer mal nenhum, e se comprar, segue com a vida e vai para frente. Entendemos, acho que essa questão do silêncio proativo. Exatamente. Olha, custódia, perfeito. Saber exteriorizar os sentimentos de forma a não aumentar o estresse e não causar estresse nos outros. É isso, deixa-me ver. Bom, a Fátima não consegue entrar, não sei o que se passa com a internet, mas vamos ver quando podemos voltar a estar com a Fátima. E eu falava também da questão de fazermos uma pausa. Eu acho que esse é um dos posts que eu mais uso aqui no Instagram, de fazermos pausa, recarregar a energia. Se não fizermos a pausa, imagina, o teu telemóvel, o teu celular está sem carga e você não põe o telefone a carregar, você não larga o telefone para meter o telefone a carregar. O telefone fica quente, o telefone pode desligar. O mesmo acontece com o nosso cérebro. E nós muitas vezes não entendemos que se não pararmos o nosso cérebro, se não pararmos e desligarmos um pouquinho todas as tarefas, recarregamos a energia, vamos fazer alguma coisa positiva, vamos praticar o autocuidado, vamos cuidar de nós, cuidar da nossa imagem, tratar de nós, para quem é mulher e gosta com certeza disso, cuidar da sua imagem, tratar do cabelo, tratar da unha. Para quem tem família, fazer uma pausa para estar com os filhos, para estar com o esposo, largar tudo, largar tudo aquilo que nós estamos tão engajados
e fazermos então esse carregamento. Vamos carregar a nossa bateria para continuarmos naquilo que são os objetivos a alcançar. E outra coisa que é muito importante para a nossa saúde mental é a autoaceitação. Que se calhar era uma das primeiras que eu até queria falar, mas pronto, a live foi tomando outro caminho. A autoaceitação, pessoal, a autoaceitação é fundamental. Nós entendermos quem nós somos, entendermos a nossa essência e viver aquilo que nós somos. Não olhar para o outro de lado, não olhar para a vizinha do lado e fazer comparação. Quando entramos para o caminho da comparação, das comparações, é um caminho destrutivo para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental. A saúde mental vai começar a decair porque você deixa de se acreditar, passa a se desacreditar. Se desacreditando, perde a energia. O telefone, como eu usei esse exemplo aqui do telefone, se você não acredita em ti, se você não acredita no teu cérebro, no teu potencial e não te aceitas como tu és, tu simplesmente focar o teu olho para o vizinho de lado, vais começar a desacreditar e a tua energia vai acabando e vai ficar vermelho. Chega ao ponto final de você sucumbir, porque você não consegue nem levantar, você não vai conseguir levantar, não vai conseguir nem sair da cama, não vai conseguir fazer nada, porque simplesmente você não se aceita. Exatamente. A La Salette falou aceitar que somos seres diferentes e ainda assim somos importantes e capazes. No seu tempo, o tempo da La Salette nunca vai ser o tempo da Nilde, né? Cada um veio... Olha, algo que foi dito pronto ontem na live que é até os gêmeos que estão no mesmo ventre, nascem com segundos ou minutos de diferença, têm personalidades diferentes, não são iguais. Até a sua impressão digital não é igual. Então, aceita-te como és, vive a tua história, vive sendo o autor, tendo o controle da tua história e vai vivendo dia após dia e, claro que, celebrando as tuas conquistas, sejam elas pequenas. Se o vizinho de lado, a conquista dele foi um Ranger e a tua conquista, por exemplo, foi um carro mais clássico, é uma conquista, né? Nós somos seres individuais, somos seres diferentes. Ok? Alguém tem alguma questão? Vão fazendo perguntas, que ainda temos aqui um pequeno tempo de live. O nosso tempo está quase a terminar, o nosso tempo estimativa de live. Falamos aqui, eu acho que falamos dos pontos essenciais para a nossa saúde mental. É claro que esse formato aqui de live não substitui terapia. Se alguém identifica alguma dificuldade ou muita dificuldade nesses pontos que nós estamos falando aqui, eu e a Fátima, nesses pontos de saúde mental, se alguém identifica, então, busque ajuda sem vergonha. Quando nós buscamos ajuda, quem mais sai a ganhar somos nós. Deixa-me ler aqui. A custódia disse: fazer diferenças racionais e realmente necessárias. Exatamente. Exatamente. E nunca em comparação aos outros. Isso de fazer diferenças racionais é importante. Porque às vezes nós vamos ficar aqui fechados, não, eu já sou assim, eu aceito como sou, mas nesse aceito como sou, está a esconder a preguiça, está a esconder a falta de autocuidado. Ah, não, eu mesmo não gosto de cuidar da minha imagem, mas cuidar da tua imagem não significa ter que ir aplicar uma peruca como outra pessoa, mas tem que ter um cabelo aí bem aparadinho, uma imagem bem bonitinha, bem limpinha. Quando nós inventamos desculpas dizendo que eu aceito como sou e estar tudo mal, isso é irracional. Isso é irracional. Então, temos de entender que
Temos de fazer diferenças racionais. La Salete, isso. Boa. Obrigada, La Salete. Obrigada. La Salete disse que a live foi muito boa. Realmente transformam, como disse a Nilde. Muito obrigada. Na próxima semana nós vamos ter mais uma live em que vamos falar do impacto da saúde emocional na saúde física. E teremos aqui uma médica, uma doutora Áurea, ela que é médica da família, ela vai estar aqui a falar dos impactos, às vezes, que pacientes vão para a consulta e não tem nada quando o objetivo ou o foco é a saúde mental. Então, vamos aqui entender que a nossa saúde mental e emocional, como nós falamos no princípio, estão ligadas. O ser humano está interligado, o ser humano está conectado. Certo? Custódia, quis dizer mudanças, não diferenças. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, os que somatizam, nós vamos falar disso, isso é um tema muito importante, porque, como nós falamos no princípio, a Fátima teve a dizer que a saúde mental, infelizmente, custa dizer isso, mas a saúde mental no nosso país e se calhar no mundo todo agora com a pandemia está mal e nós precisamos de começar a ganhar consciência, entender melhor aquilo que está mal para procurarmos ajuda, para buscarmos ajuda. Isso mesmo, deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Eu acho que já não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, ferramentas para a nossa saúde mental em 2022. Dormir bem, alimentar-se bem, autocuidado, deixar os sentimentos de culpa, deixar o julgamento, deixar a autocobrança, a aceitação e o silêncio proativo, que também é muito, muito importante. Certo? Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Custódia, um beijo grande. Nilde, um beijo grande. Fátima, um beijo muito grande. Obrigada por teres aceitado o convite de estarmos aqui hoje na live. Embora a internet não ter cooperado, mas muito do que a Fátima falou aqui, eu acho que ficou bem memorizado, ficou assim bem na nossa consciência e vamos colocar em prática. Não basta ouvirmos, é colocar em prática no nosso dia a dia. Não esperarmos acontecer uma situação enorme para eu mostrar a minha saúde mental. É do princípio e vamos subindo. Nossa saúde mental, certo? Obrigada a todos, espero por todos na nossa próxima live. Eu acho que agora surgiu uma pergunta, quem? A Custódia mandou-me aqui o título do livro. Custódia, eu vou mandar-te no off, eu vou deixar ele no story, porque eu não me lembro agora o título do livro do Augusto Cury, que ele fala sobre isso. Mas é do Augusto Cury, eu vou deixar no story, eu vou mandar uma mensagem para ti no direto, mas vou deixar mesmo no story para quem quiser também ver, para quem quiser saber qual é o livro. Beijinhos a todos, feliz noite, fiquem todos em paz. Até a próxima live.